Bom, nessa aula nós vamos ver o tema de transformações canônicas, que é um tema central na mecânica analítica ou mecânica clássica, como quiserem, mas eu acho que não erraria se dissesse que é um tema central em toda a física, né? Então, ele tem uma abrangência muito grande e tem um papel importante também na física moderna. A gente vai estudar as transformações canônicas aqui no âmbito do formalismo de Hamilton. A gente, na última aula, obteve as equações de Hamilton, né, dentro desse formalismo, a partir de uma função de Hamilton ou hamiltoniana, que depende dos momentos e das coordenadas, e está relacionada à transformação, à função de Lagrange, que depende das velocidades e dos momentos, através de uma transformação de Legendre, como expresso aqui. A gente já estudou o significado geométrico também da transformação de Legendre e a sua interpretação no âmbito da mecânica analítica. É possível mostrar também, embora eu não vá fazer isso aqui nessa aula, mas está descrito em detalhe nas notas de aula, é possível obter o formalismo de Hamilton diretamente do princípio de Hamilton, que expressa que a variação da ação, né, que é uma integral da Lagrangiana no tempo, que essa expressão pode ser escrita em termos da função de Hamilton também, né? Então, o princípio de Hamilton estabelece que ΔS tem que ser igual a zero, aí o sistema físico evolui de forma que ΔS é igual a zero, e aqui a gente tem a integral no tempo de ΔL, e aqui a gente tem L, a função de Lagrange. E como que a gente obtém isso dessa forma? É a partir dessa expressão aqui também, né? Aqui a gente obtém a hamiltoniana a partir de uma transformação de Legendre de L, e aqui a gente faz a transformada inversa e obtém L a partir de H, tá certo? Então, essa transformação inversa de Legendre, e então isso que está entre colchetes é nada mais, nada menos do que a função de Lagrange. E esse é o princípio de Hamilton. O que a gente quer agora é procurar outras formas de descrever os momentos e as coordenadas através de uma transformação de coordenadas e de momentos, né? Que permita manter invariante o princípio de Hamilton, ou seja, essa integral continua sendo nula, né? Integral dessa variação do que está aqui entre colchetes. Notem que quando a gente está falando de transformação aqui, não é uma simples transformação de coordenadas. Essa é uma transformação que envolve coordenadas e momentos. E a gente vai passar de momentos P minúsculo e Q minúsculo para momentos e coordenadas, né, P minúsculo e Q minúsculo, para momentos e coordenadas P maiúsculo e Q maiúsculo, que são funções dos momentos e coordenadas anteriores e, eventualmente, do tempo, se a transformação depende do tempo explicitamente. Isso aqui é bastante interessante, porque mostra que aquilo que a gente chama de momento e de coordenada, na verdade, é uma forma de interpretar, uma forma de descrever, faz parte da nossa linguagem, né? Mas não tem um sentido físico estrito, né? E eu posso definir momentos, novos momentos e novas coordenadas que são combinações dos momentos e coordenadas anteriores. Tá certo? Então, existe uma mistura de momento e coordenada nessas transformações. A partir daqui, eu posso obter as derivadas, né? E elas têm que satisfazer também, se satisfazem o princípio de Hamilton, elas têm que satisfazer as equações de Hamilton e, portanto, essas relações são obtidas, né? Devem ser verdadeiras, já que satisfazem esse princípio de Hamilton. Bom, em que condições a gente pode transformar as coordenadas e momentos, né, de um para outro, e mantendo válido o princípio de Hamilton? Aí a gente usa isso aqui, quer dizer, se a gente quer que ΔS seja igual a zero, né, uma forma seria que essa somatória seja igual para ambos os casos, né? É uma forma bem estrita
de fazer essa transformação, né? Agora, existe uma outra possibilidade, porque ΔS aparece numa integral, né? Uma integral no tempo. E qualquer função, né, que seja escrita como uma derivada no tempo, né? Então, isso aqui é uma função que é derivada de uma outra função no tempo, ela vai garantir que isso aqui permaneça nula desde que os valores da função sejam fixos nos extremos, né? E se não forem fixos nos extremos, a diferença também é só uma constante e não vai interferir na determinação das equações de movimento do sistema. Então, essa aqui é a expressão geral da transformação. Então, eu tenho que colocar aqui uma função qualquer, que a gente chama de função geratriz, que vai transformar desses momentos para esses aqui. Para que essa função faça essa transformação, ela tem que ser tal que elimine P e Q nessa expressão e faça aparecer P maiúsculo e Q maiúsculo no final. Então, essa função, em princípio, ela tem que ser função de todas essas coordenadas e momentos, né? Tanto antes quanto depois da transformação. Então, um número grande de coordenadas, né? Acontece que as equações de Hamilton, elas relacionam, né? Essas equações relacionam Q e P, né? E da mesma forma vão relacionar Q maiúsculo com P maiúsculo. E, portanto, essas variáveis não são todas independentes. Se a gente quer escrever f só em termos de variáveis independentes, a gente pode eliminar duas, né? Uma dessas duas e uma dessas duas. E usar só as variáveis independentes. Então, a gente vai ter 4 casos possíveis para fazer isso. Vamos ver quais são esses casos possíveis, né? Aqui a gente tem os casos possíveis, né? São os 4 casos, e a gente vai chamar de F1, 2, 3 e 4 para cada um deles. O caso 1 é em que as variáveis independentes são as coordenadas antes e depois da transformação, e eventualmente o tempo. O caso 2, a função geratriz F2, é quando ela depende de forma independente das variáveis Q, que são as coordenadas antes da transformação, e dos momentos depois da transformação. Um outro caso, F3, é quando depende dos momentos antes da transformação e das coordenadas depois da transformação. E, finalmente, F4, quando depende do momento antes da transformação e do momento depois da transformação. Então, vamos estudar aqui um caso e ver como ele permite fazer as transformações e obter as transformações, todas as coordenadas no final da transformação, né? Então, a gente tem, vamos pegar o caso F1, em que a função geratriz depende apenas das coordenadas antes e depois, e eventualmente do tempo, né? Então, a derivada de F1 no tempo é escrita desse jeito. A gente está supondo, obviamente, que F1 é uma função analítica, né? Então, eu posso calcular as derivadas, todas as derivadas, tantas vezes quanto eu quiser. Então, elas aparecem aqui. Essa é a derivada de F1 no tempo. Quando eu substituo isso na equação da transformada, né? Estou usando aqui, substituo isso no lugar da função geratriz, o que eu obtenho, né? Substituo essa expressão, rearranjo os termos e vou obter uma expressão desse tipo. Notem que aqui a gente tem uma dependência em Q e Q ponto. Aqui aparece a dependência em Q minúsculo e Q minúsculo ponto, né? As hamiltonianas antes e depois da transformação, cai a hamiltoniana depois da transformação, e a dependência temporal explícita da função F1, se existe, vai dar esse termo aqui. Agora, aqui a gente está assumindo que Qzinho e Qzão são variáveis independentes. Essa igualdade só vai ser satisfeita quando Qzinho e Qzão são independentes se esses termos aqui forem iguais a zero.
né? Isso aqui tem que ser igual a zero, porque essa igualdade tem que ser satisfeita para quaisquer valores de Q minúsculo e Q maiúsculo. Então, isso só é possível se cada um dos termos forem iguais a zero, né? Cada um dos termos for igual a zero. E aí a gente obtém que P I é igual à derivada de F1 em relação ao Q maiúsculo I, e P minúsculo I é menos del F1 del Q1, que sai daqui. E, finalmente, o que sobra quando isso é igual a zero, a gente tem que a nova hamiltoniana vai ser igual à antiga hamiltoniana menos a função del F1 del T, né? Que vai ser zero sempre que a função for independente do tempo. Então, o que a gente vê aqui é que, na maior parte dos casos, isso é zero. A nova hamiltoniana é obtida a partir da antiga hamiltoniana, simplesmente fazendo a transformação de P e Q em Pzão e Qzão. Tá? Então, esse é um exemplo de aplicação da função geratriz e da transformação canônica. Tem várias propriedades muito interessantes que a gente vai investigar ao longo das próximas aulas. Mas vamos ver uma aplicação. Né? Uma aplicação, vamos resolver um dos problemas que está nos exercícios desse tópico, nas notas de aula. A gente tem uma hamiltoniana desse tipo e quer fazer uma transformação em que a função geratriz é dada aqui. Eu tenho essa função geratriz, tem duas perguntas aqui para serem respondidas, obtém os momentos generalizados, Pzinho e Pzão, e depois como fica a nova hamiltoniana em termos de Pzão e Qzão. Bom, vamos ver como fazer isso, né? A gente aplica aquelas equações que a gente acabou de ver para a transformada F1, que estão aqui, né? Então, a gente vai aplicar essas transformações e obtém que P, o novo momento, dado pela derivada de F1 em relação a Q, você deriva isso em relação a Q, obtém essa expressão. Notem que P é obtido em função de Qzão e Qzinho, porque essas são as variáveis independentes no problema. Pzinho também, ela é uma variável independente aqui nessa hamiltoniana, mas não na transformação. Pzinho a gente vai obter como função de Q e Qzão, usando a mesma expressão. A gente tem que o momento já usado antes da transformação é igual a menos a derivada da transformação em relação a Q. Isso parece estranho, mas vai ficar claro agora ao resolver o item B qual é o uso dessa expressão, né? Porque, em princípio, P é alguma coisa que a gente assume que já conhece, é uma variável independente aqui, né? Mas ela é útil, é fundamental, aliás, para a gente poder fazer a transformação completa. Então, vamos aqui para a segunda parte, como fica a nova hamiltoniana em termos de P e Q. A gente tem que P ao quadrado sobre 2m, a gente tem a expressão para P aqui em função de Q e Q ao quadrado. A gente pode calcular isso e escrever esse termo em termos das variáveis independentes da transformação, que são as coordenadas antes e depois da transformação. Então, a gente expressa esse termo em função de Qzinho e Qzão, substitui na hamiltoniana e vai ter a expressão da hamiltoniana apenas em relação, dependendo apenas das coordenadas independentes na transformação. E a gente pode colocar esse termo em evidência e obter isso aqui. Agora, esse termo, notem que a gente pode tirar esse termo em função de P usando essa outra equação, né? Para isso, notem que basta multiplicar por ômega, né, seno ao quadrado de Q, e a gente vai ter m ômega ao quadrado, que é ao quadrado sobre 2, né, que é isso que está aqui, é igual a menos p seno ao quadrado de Q vezes ômega, não é dividido por ômega, não, que é vezes ômega. Né? E aí, substituindo p ao quadrado ômega seno ao quadrado de Q aqui, a gente obtém essa expressão para a nova hamiltoniana, agora só em termos das novas variáveis Qzão e Pzão, é o ômega p vezes seno de Q. Tá certo? Então, a gente faz uma transformação de uma hamiltoniana para outra, tem essas novas variáveis e novas coordenadas e novos momentos, e obtém essa nova expressão para a hamiltoniana, que pode ser mais simples para resolver os problemas, né?
ou pelo menos oferece a oportunidade de enxergar o problema de uma forma diferente. Notem que isso aqui a gente pode interpretar como sendo a descrição de um círculo, né? Onde P é o raio e Q é um ângulo medido em relação a um certo eixo. Tá certo? E ômega é a frequência com que esse círculo é percorrido, né? O raio percorre o círculo. Enquanto aqui, essa hamiltoniana ela tem mais a cara de uma elipse, não de um círculo. Então, a gente faz uma transformação que pode ser mais conveniente em alguns casos. Em muitos casos, é fundamental fazer bem essa transformação. Esse é um tipo de problema que aparece de transformações canônicas, né? Você tem uma hamiltoniana, tem a função geratriz e obtém a nova hamiltoniana. Existem, na verdade, a transformação canônica é mais útil quando você quer encontrar uma nova forma de expressar uma hamiltoniana, né, numa forma mais simples, né? Então, você tem que antever qual é a forma simples e descobrir qual é a função geratriz que vai levar para aquela transformação. Esse é um problema muito mais difícil de fazer, não é sempre que a gente consegue, precisa de muito treino e muita inspiração para encontrar. Mas existe um problema aí nas notas de aula que é exatamente para fazer isso. Tá certo? Então, essa aqui é uma aplicação de transformação canônica do tipo F1, do caso F1. Tem vários outros exercícios para praticar e é um tema muito importante, não só do ponto de vista prático, mas também do ponto de vista conceitual, e a gente vai estudar um pouco mais das transformações e das suas implicações nas próximas aulas.